Metrópole Entrevista. Prontinho, já estava com saudade. É tanta coisa para a gente começar a falar aqui que eu nem sei. Pesquisa, jegue-ata. Mas vamos nos concentrar no cidadão lá chamado Monark, que pregou o nazismo, pregou o partido nazista e depois disse que estava bêbado. Ou seja, você percebe que, além de mau caráter, ele não tem personalidade. Porque ele podia dizer, olha, preguei o nazismo, quero que tenha o nazismo, e acabou a conversa. Não. Tem duas caras. Esse cidadão, a culpa é de quem desse cara estar no ar, meu querido Carlos Zacarias, pregando o nazismo? Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille, equipe do estúdio Ouvintes da Metrópole. É realmente estúpido, abjeto, desolador a gente ouvir um podcast ou assistir o YouTube com mais de 3,6 milhões de inscritos e um indivíduo que se assumiu diversas vezes como idiota, porque efetivamente é idiota, mas é idiota criminoso, defender a existência de um partido nazista, Zé Eduardo. Isso é um absurdo, isso em nenhum lugar do mundo existe. No Brasil é crime previsto em lei e por isso que o MPF já está se movendo, ele já está sendo investigado, porque é preciso ver se há ramificações dele com grupos neonazistas que atuam no Brasil, e nós sabemos, por pesquisas que têm sido realizadas, muito especialmente nos últimos anos, que os grupos neonazistas têm crescido muito, eles têm se disseminado, têm proliferado. Há muitos outros grupos neonazistas, além do que já existiam no Brasil desde sempre, há muitos outros grupos neonazistas, e esses grupos neonazistas têm recrutado novos adeptos. Então, é preciso ver se o tal do Monark tem ramificações, tem relações com esse grupo, e, independentemente de ter ou não, ele praticou um crime, e esse crime veio a público e foi de conhecimento público e está mobilizando já os setores políticos do país, a imprensa, as denúncias todas, como tem que ser feito, né? Isso tem repercutido internacionalmente. Você imagina, Zé Eduardo, que a humanidade se deparou com o nazismo nos anos 30, o fascismo surgiu no final da década de 10, ali em 1919, quando Mussolini cria os fatos de combatimento na Itália, e o fascismo se espalha, e depois o nazismo, que é uma vinculação, que é um derivado do fascismo, chega ao poder na Alemanha em 1933, e a gente viu a devastação que foi. Muitos estudiosos, Eduardo, costumam dizer que o Holocausto, o extermínio de judeus, de 6 milhões de judeus, de ciganos, de comunistas, de homossexuais, de adversários do nazismo, esse extermínio em massa de 6 milhões, além da Segunda Guerra Mundial, que matou entre 50 e 60 milhões de pessoas, o Holocausto ele não começa exatamente em 42, quando é definida a solução final, que é o extermínio dos judeus. O Holocausto começa, Zé Eduardo, com um discurso de ódio. Começa quando a República de Weimar admitiu que o partido nazista atuasse e foi extremamente leniente com a violência que os nazistas praticavam. Então, nós temos que tolher, temos que impedir que isso aconteça e que pessoas achem que é uma bobagem falar de nazismo, defender a existência de um partido nazista, porque isso é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. E aqui no Brasil, isso é crime previsto em lei. E o pior de tudo, daquela situação ali, é ter um deputado federal, o Kim não sei das quantas. E aquele sujeito, esse Kim não sei das quantas, é outro que foi apoiador total, carregou Bolsonaro nas costas. Depois se tornou um inimigo de Bolsonaro. E agora vai receber a Procuradoria-Geral da República pelos peitos. Quer dizer, é a política sendo política, né, Zacarias? Exatamente, O Kim Kataguiri, que é um dirigente do MBL, para quem não se recorda, o MBL é Movimento Brasil Livre, que junto com o Vem Pra Rua, foi protagonista de manifestações, aquelas manifestações de pessoas vestidas com verde e amarelo, que foram pela cassação de Dilma Rousseff em 2016. O MBL foi protagonista disso aí, e Kim Kataguiri surgiu nesse movimento, que é um movimento de extrema-direita, depois apoiou o Bolsonaro, elegeu o Bolsonaro e depois rompeu com o Bolsonaro, Tem divergências pontuais com o Bolsonaro. Hoje o Kim Kataguiri está ligado a Moro, E Sérgio Moro está tentando se desvincular agora do Kim Kataguiri em função
do fato de que ele esteve no estúdio do Flow, né, o podcast em que Monark defendeu a existência do Partido Nazista, e o Kim Kataguiri não apenas esteve no estúdio discutindo aquele tema, como também defendeu a existência do Partido Nazista. Zé Eduardo, veja, a lógica dessa turma, se existe Partido Comunista, qual é o problema de haver Partido Nazista? Olha, gente, o Partido Comunista, que existe no Brasil mais recentemente, desde a Constituição de 1988, né, que autorizou a existência e o funcionamento dos partidos comunistas, em nenhum momento, nenhum partido comunista ou socialista atentou contra a democracia. O socialismo, o marxismo, não é um discurso de ódio na origem. É possível que no curso de revoluções que de algum modo ficaram isoladas, que sofreram as vicissitudes de processos políticos, guerra civil, eu sou historiador, estudo esse assunto, né? É possível que no curso dessas revoluções esses processos políticos tenham se degenerado em ditaduras burocráticas. Mas em nenhuma medida o marxismo, o comunismo, o socialismo prega o extermínio de qualquer pessoa. No nazismo é diferente. O fascismo e o nazismo prega a diferença, o extermínio, a eliminação do outro. Né? E o outro é o judeu, é o deficiente físico. No Brasil são os negros e negras, são os nordestinos. Então, esse discurso de ódio vem se disseminando e muitos dos que pregam a liberdade de expressão, confundindo o crime com liberdade de expressão, porque isso não é liberdade de expressão, costumam dizer que assim, mas o comunismo matou muita gente. Olha, se a gente for fazer um percurso na história, o capitalismo matou muita gente, a Revolução Francesa e o que derivou da Revolução Francesa matou muita gente, a Inquisição dos católicos matou muita gente. Né? Mas assim, os católicos, os cristãos jamais pregaram a morte de pessoas. Né? O que adveio disso é outra coisa. A ideologia cristã não é uma ideologia que prega o ódio. A ideologia socialista e comunista, né, como eles dizem, não prega o ódio. O nazismo e o fascismo pregam o ódio, o extermínio do outro. Não é à toa que em todos os países democráticos do mundo, os partidos comunistas existem e atuam na democracia. Os partidos nazistas são prescritos, são impedidos, né, por lei, de atuarem na democracia. Então, o que acontece no Brasil é uma coisa absurda, porque as pessoas começam a naturalizar, acham que devem colocar no mesmo patamar. É a mesma lógica que quando alguém fala de Bolsonaro, guardando suas devidas proporções, né, a mesma lógica de dizer assim, olha, Bolsonaro praticou corrupção. Mas e Lula? E o PT? Né? É dizer assim, os nazistas mataram muita gente, mas os comunistas? Não, gente, os nazistas são proibidos por lei, defender a existência de um partido nazista é fazer apologia ao nazismo, é dizer que aquilo que aconteceu na história da humanidade, que a gente não deve esquecer, porque foi a coisa mais absurda, junto com a escravização de negros e negras na África, com a diáspora africana, junto com a escravização, o Holocausto judeu, a existência do nazismo é uma das coisas piores que existiu na história da humanidade e deve ser conhecida de todos, porque deve envergonhar a qualquer ser humano. Alguém admitir que isso se possa discutir naturalmente e, como se diz, passar pano para isso, é não ter ideia do que aconteceu, ou então está incorrendo em crime, minimizando o racismo que tá contido no nazismo e o risco que corre todas as pessoas diferentes, né? Os negros e negras, os LGBTs, as pessoas com deficiência, as mulheres, os ciganos, como o nazismo praticou para exterminar. Isso não é uma bobagem, isso é crime, e as autoridades precisam olhar com atenção e punir os responsáveis por isso. Vamos falar de pesquisas. Última pesquisa ontem. Aliás, todas as pesquisas apontadas até agora mostram uma liderança de Lula, com quase 20% de frente. Isso está dando quase que primeiro turno. O Moro não sai da terceira via. Não sei se cresce, não sei se fica estagnado ali. Mas o impressionante é que Bolsonaro não acredita em uma pesquisa que ele perde. Por quê? Olha, é engraçado, porque a gente vive em bolhas, né? E a bolha bolsonarista é uma das bolhas mais refratárias à verdade. Os bolsonaristas costumam dizer que em 2018 todas as pesquisas diziam que Bolsonaro perdia. Isso é mentira. É só recorrer ao Google e verificar que as pesquisas de 2018 davam Bolsonaro vencendo a eleição. Elas davam Bolsonaro vencendo porque as pesquisas elas indicam a tendência do voto nas proximidades da eleição ou mais distante, como nós estamos vivendo. Travou? Travou aí, meu querido. Vamos ver se destrava. Vamos ver se destrava aí. Enquanto isso,
Vamos ler. Né? O que nós estamos assistindo 4 ou 5 meses, em que Lula aparece que o Bolsonaro está estagnado ali entre os 23% e os 25%. Sérgio Moro não consegue se descolar de Ciro Gomes, né? Fica ali em 7%, 8%, pretendendo a terceira via, que efetivamente não se consagra como uma opção neste momento. Né? Eu costumo dizer, eu tenho dito aqui, inclusive a você e aos seus ouvintes, Eduardo, que nós estamos ainda distantes da eleição. É uma pesquisa que é um indicador. Hoje, se a eleição fosse hoje, Lula teria inclusive chances de vencer no primeiro turno. Não quer dizer que vai ser assim em outubro, porque vai ter propaganda eleitoral, né? As campanhas vão estar mais aqui abertas do que já estão, porque as campanhas estão aí em cena, mas não pode, pela legislação eleitoral, haver campanha. Então aí as fake news vão correr com mais força, além das que estão correndo, e a gente, claro, tem que exigir que o TSE e os TREs acompanhem a disseminação das fake news, porque a gente não pode cometer o erro do que aconteceu em 2018, uma campanha feita com ódio, né, com fake news, com detratação completa dos adversários. E isso foi o que trouxe o Brasil a este ponto aqui. Isso é que termina permitindo esse momento em que nós estamos vendo as pessoas falando de nazismo aí, achando que é uma bobagem, ou pessoas negras sendo mortas porque são alvejadas sem nenhuma culpa, né? Como são mortas todos os dias. Isso não pode ser naturalizado, Zé Eduardo. Isso é fruto de um país que mergulhou num abismo profundo, e a gente precisa voltar a discutir política, como você diz, e discutir política encarcerar os que devem ser punidos pelos seus crimes, efetivamente, o que devem responder pelos seus crimes, e tratar a política e os políticos como aqueles que devem nos representar, que devem dirigir o país e que devem ser responsáveis pelos caminhos que esse país vai tomar, porque os caminhos que se tomou até agora são os piores possíveis. Pois é. E Moro? Como é que a gente pode definir Moro até agora? Olha, Moro está implicado aí veja, o Moro está dizendo que ele é vítima hoje de lawfare. Né? A lawfare é o uso da lei contra adversários políticos. Né? Exatamente o que Moro fez contra Lula. Lula ficou 580 dias preso e depois foi inocentado por todos os tribunais, em todos os processos que ele sofria. E o Sérgio Moro continua dizendo que Lula é culpado. O Sérgio Moro é um político. O Sérgio Moro atuava como um político desde a época que ele era juiz. Sérgio Moro confabulou com o procurador Deltan Dallagnol, que hoje também é político, que hoje também é candidato, para encarcerar um adversário daquilo que ele achava que era o projeto mais adequado para o Brasil, que é o projeto de Bolsonaro. Moro depois foi ser ministro de Bolsonaro, rompeu com Bolsonaro, e hoje os seus adeptos, os que seguem Moro, vivem as turras com Bolsonaro, mas vejam que eles são farinha do mesmo saco, eles correm na mesma raia, eles pretendem capturar o público de extrema-direita, eles pretendem dizer para esse público que o problema do Brasil é a corrupção, e os corruptos são sempre os outros. Né? Bolsonaro diz, os corruptos são os outros, a rachadinha não é corrupção, o fato dos filhos deles terem enriquecido na política não é corrupção, tudo que a gente está vendo aí neste governo, a prevaricação em relação à vacina, né, comprada por $1 a mais, né, todo o descalabro no tratamento da pandemia, para ele não é corrupção, corruptos são os outros. Né? O Sérgio Moro, que agora está envolvido aí que é um escândalo, né? Nesse comprometimento dele com a empresa que tratava da recuperação judicial das empresas que foram atingidas pela Lava Jato. Vejam, ouvintes, vejam o absurdo que é isso. O Sérgio Moro, quando era juiz, terminou contribuindo para que diversas empresas brasileiras, a Odebrecht, a OAS, várias substancialmente empreiteiras, fossem implicadas e viessem a pedir concordata em função dos crimes que elas se envolveram e que pagaram e têm pagado por esses crimes. Inclusive, vários dos dirigentes dessas empresas são presos. Né? E o Sérgio Moro depois foi trabalhar numa empresa, a Álvares e Marçal, encarregada de recuperar essas empresas que foram atingidas pela Lava Jato. Né? E além do absurdo que é isso, dele tem informação privilegiada, ele era juiz desses casos, ou de boa parte desses casos. Então ele vai para essa empresa, recebe uma fortuna, mais de R$1 milhão por mês para atuar nessa empresa, e hoje o MPF está investigando se há evasão de divisas, porque não se sabe se Sérgio Moro tinha o visto para trabalhar nos Estados Unidos, ou seja, ele declarava um imposto lá, mas não declarava aqui. Mas se ele não tinha visto para trabalhar lá nos Estados Unidos, ele não podia declarar imposto lá. Então tem muita coisa errada, e Sérgio Moro está assim, encalacrado até o último fio de cabelo. Ele está vendo que política não é o lugar de se fazer aquilo que ele fez quando era juiz. Política é uma coisa mais complexa, mais complicada,
que exige transigir, que exige negociação, e ele está pagando o preço de acusar todo mundo de corrupto e hoje ser ele próprio percebido pela sociedade brasileira como um corrupto, porque não consegue se livrar dessas acusações. E agora, por fim, teve a implicação aí de um seu apoiador, porque o MBL e o Vem Pra Rua se juntaram a Sérgio Moro na campanha, e o MBL é justamente o grupo ao qual pertence Kim Kataguiri, que estava, segunda-feira, defendendo a existência de um partido nazista, né? Ou seja, é um absurdo isso que a gente se encontra, mas felizmente as pesquisas indicam que esses candidatos têm a rejeição do público, como tem Bolsonaro, né? E Sérgio Moro é percebido pelo público como alguém igual a Bolsonaro, porque não consegue emplacar, porque não consegue aparecer como terceira via, né? A não ser que ele consiga explicar isso tudo, provar que ele não praticou evasão de divisas, que ele está declarando tudo corretamente e que ele está cumprindo a lei brasileira e a lei estadunidense como deve ser. E falando aqui local, essa desgarrada aí de Marcelo Nilo da base, porque toda eleição Marcelo Nilo tem uma história para contar. Toda eleição ele faz o mesmo jogo. Mas me parece que agora esse jogo é para valer. O que perde e o que ganha aí? Olha, Marcelo Nilo, ele foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia por diversas gestões, por mais de uma década. Foi do PSDB, e depois hoje atua no PSB e parece que está de saída, né? O fato dele declarar o apoio a ACM Neto é, sem dúvida nenhuma, uma baixa para o PT. É ruim para o PT, porque perder qualquer partido e qualquer liderança nessa altura do campeonato para o partido que governa a Bahia, para Rui Costa e o seu potencial candidato, que é Jacques Wagner, é muito ruim, porque, diferentemente dos outros anos, né, das outras 4 eleições, o PT, neste ano, tem uma candidatura que é das mais competitivas, que é a Semineto. A Semineto sabe fazer política, está andando pela Bahia, está capturando lideranças que antes eram da base de Rui Costa, né? E esse acordo, essa aproximação de Marcelo Nilo, que Marcelo Nilo está dizendo que não está esperando nada, não quer nada em troca, e claro, a gente sabe que isso não é verdade, porque a política é a arte de fazer negociação, fazer concessão e dizer o que é que você vai me oferecer em troca disso. Então, Marcelo Nilo talvez vá para um outro partido e vá eventualmente ser candidato a senador, e leva com ele vários aliados, embora ele tenha perdido a presidência da Assembleia Legislativa e tenha ficado um pouco obscurecido, né, por essa perda, né, recente, mas Marcelo Nilo, como eu disse, foi presidente da Assembleia Legislativa, então tem base eleitoral no interior, e leva com ele várias lideranças para o colo de ACM Neto, né, e certamente esperando de ACM Neto algum retorno. Então, Rui Costa tem que tomar cuidado agora para não perder os partidos que são os mais importantes na Bahia. Os mais importantes partidos na Bahia, além, claro, do PT e do DEM, que vão encabeçar as chapas, né, que vão concorrer às eleições de 2022, são o Progressistas, né, o PP, né, e o PSD, o partido de João Leão e o partido de Otto Alencar. Esse, do meu ponto de vista, são, neste momento, os fiéis da balança, são decisivos na eleição do próximo governador da Bahia, no pleito de 2022. E o MDB de Lúcio Vieira Lima, dos Vieira Lima, fica com Neto ou vai se jogar para Wagner? Porque ele é o fiel da balança, ainda é, em termos de quê? De tempo de programa? Porque é a cereja do bolo, me parece, né? Olha, o MDB é um grande partido ainda, do ponto de vista da quantidade de prefeitos e de legisladores que tem no Estado, mas veja que o MDB não projetou nenhuma grande liderança depois do malogro dos irmãos Vieira Lima, né, de Gedel e de Lúcio. Né? Aliás, Gedel acabou de ser liberado aí para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. O MDB, não, do meu ponto de vista, não é o fiel da balança, mas, claro, importa também. Ele não é o fiel da balança porque ele é um partido no Estado menor do que esses outros que eu citei aqui. Ele é um partido menor em número de prefeituras, mas, assim, não nos esqueçamos que os irmãos Vieira Lima têm um trânsito muito amplo na Bahia e que, se não vão fazer política dando a cara pública, né, como certamente nem a ACM Neto, nem Jacques Wagner ou Rui Costa vão querer pousar ao lado de alguém que esteve preso até recentemente por escândalos
e que se levou a polícia a encontrar 51 milhões de reais num apartamento. Isso é um escândalo, isso ainda é visível na cabeça das pessoas. As pessoas se lembram disso, né? Ninguém vai querer se juntar a Gedel Vieira Lima, mas os irmãos Vieira Lima, com esse trânsito que tem pela Bahia, certamente vão trazer políticos do interior para as campanhas ou de Jacques Wagner ou de Rui Costa, né? Isso ainda está sendo negociado, isso está sendo disputado ainda, mas assim, a gente sabe que os Vieira Lima estiveram tanto com o PT numa determinada ocasião, mas eles costumam estar com poder, né? Tiveram com a ACM, quando a ACM, o avô foi governador da Bahia, e depois Paulo Souto e César Borges, depois quando o PT despontou e ganhou grande projeção, o MDB, né, se juntou com o PT, e agora eu imagino que eles certamente vão ver para onde é que o vento vai soprar melhor e vão vender ou vão alugar o seu apoio da forma mais adequada que encontrarem, ou o DEM, a União Brasil agora de ACM Neto, ou o PT de Jacques Wagner e Rui Costa. Isso é preocupante, né, meu querido Zacarias? Isso é preocupante. Leilão de candidatura. Quer dizer, não vale a ideologia, vale quem dá mais, né? Me dê isso, me dê aquilo, eu quero a Embasa. Eu quero a Secretaria de Saúde. É por aí, Zacarias? Sim, sempre foi, sempre foi. A gente, você veja, embora isso seja em grande medida ofensivo a nós todos, né? A corrupção é uma coisa abominável. Ninguém defende a corrupção. Mas assim, os governos precisam governar não com os técnicos que se diz, né? Também os técnicos são muito importantes, mas assim, um governo é político, né? E a política se faz com muitas coisas. Mas, lamentavelmente, a política no Brasil foi sempre feita na base desse fisiologismo, né? Do toma lá da cá. Eu apoio você e você me dá uma diretoria da Embasa, você me dá uma diretoria da Bahia Pesca, você me dá uma diretoria de uma outra estatal, né? E aí eu indico todo o segundo segmento, né? O segundo escalão, o terceiro escalão. Isso, lamentavelmente, foi a prática política que sempre existiu no Brasil, que configurou esse chamado presidencialismo de coalizão, que é a marca da nova república, que em 2018 teve essa suspensão, e essa suspensão foi muito para o negativo, porque a antipolítica não resolve o problema de ninguém. Por fora da política, Zé Eduardo, o que a gente tem é o fascismo. Se a gente tem que fiscalizar, tem que estar atento, tem que observar, tem que denunciar a corrupção, aqueles que prevaricam, mas a gente tem que apostar que nós temos que ser capazes de escolher melhor os nossos representantes, e os nossos representantes não podem dizer que não são políticos. Eles têm que assumir que são políticos, mas têm que assumir que são políticos diante dos seus eleitores e continuar prestando contas depois de eleitos, porque se não for assim, a gente vai caminhar para a pior antipolítica que existe, e a pior antipolítica é o fascismo, é a ditadura, e isso a gente não quer, isso a gente ensaiou aqui, viu que é o pior dos mundos, né? E a gente ainda corre o risco em 2022, só não pode repetir isso para a gente ter até 2026 e quem sabe além, com um discurso antipolítico recheado de ódio e as pessoas sempre negando a política, dizendo que todo mundo é corrupto, menos eles. Isso é ruim e a gente não pode repetir esse erro. Valeu, meu querido Zacarias, um abração para você. Quer fazer alguma pergunta? Um abraço, Zacarias, tudo de bom, sucesso, vamos nessa. Abraço, Eduardo, abraço aos ouvintes da Metrópole.